pessoas, eu sou a Maria Fernanda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Stallman Book. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha de um livro muito bacana, muito gostoso, bem divertido e que traz assuntos muito importantes também a serem comentados, que eu fiz um diário de leitura lá no meu Instagram, então se você gosta de diário de leitura, vê eu falando um pouquinho sobre o que eu tô achando ali no momento que eu estou lendo, é só você seguir nas redes sociais, o nome também é Stallman Book, tá aqui embaixo na descrição. E o livro que eu vim trazer resenha pra vocês é Teto para Dois. Esse livro aqui eu já tava com muita vontade de ler ele. Todo mundo falava dele no ano passado, em 2020. Era um livro muito hypado, pelo menos no começo do ano de 2020. E eu sempre tive muita vontade de ler ele, mas eu não tive, assim, a oportunidade de conseguir fazer essa leitura em 2020, até porque também eu queria muito o físico dele. Mas aí, agora em 2021, meu namorado ele veio com a proposta da gente fazer leituras em conjunto, sabe? E aí a gente leu primeiro Uma Casa no Fundo do Lago e a próxima leitura foi esse daqui, Teto para Dois, que acabou que ele nem terminou de ler, mas eu continuei porque a leitura foi muito fluida, foi muito gostosa. Então eu queria comentar aqui um pouquinho sobre a história de Teto para Dois e também colocar alguns pontos muito bacanas que eu achei e também por que você deveria ler esse livrinho aqui. Então, bora começar. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no Stallman Book. Deixa um like se você já leu o livro, se você achou ele interessante. Não esquece de deixar um like, tá certo? E também comenta aqui embaixo se você já leu, se você já teve interesse de ler, se conhecia já o livro, o que você acha dele. Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários também, tá certo? E o link do livro vai estar aqui embaixo, o link de associado da Amazon também, se você quiser fazer qualquer compra de livro pela Amazon, por favor, use o meu link, que me ajuda demais, tanto aqui no YouTube como também lá no meu Instagram, tá certo? Então, chega de enrolação e bora começar a resenha desse livro. Teto para Dois, ele vai contar a história da Tiff e do Leon. A gente vai conhecer primeiramente a Tiff, ser apresentada a ela, porque ela está procurando um apartamento. Ela tá muito desesperada para encontrar um lugar para ela morar, porque ela estava namorando, mas acabou que eles tiveram alguns conflitos, alguns problemas, terminaram. Ele deixou ela ainda continuar morando enquanto ela não arrumasse um canto, só que aí ele apareceu com uma namorada, que seria também a noiva dele, e aí já veio todo um estardalhaço, ela ficou muito mal, eles brigaram, e aí ele falou que não dava mais certo, que ela tinha que encontrar um lugar para ela morar e ainda pagar todos os meses que ela tinha morado lá junto com ele, que ele deixou ela morando de graça. Então assim, você já viu que o cara é um desgraçado. E aí ela, junto com seus amigos, a Gert e também o Mo, vão atrás de um apartamento para ela morar que seja barato, que ela consiga pagar também para não ficar endividada e conseguir um teto também, né? E aí, um desses apartamentos, ela tem duas propostas, um que é praticamente um lixão, um apartamento quando ele é comentado aqui no livro, descrito no livro, e o outro é um apartamento dividido, que seria metade do dia, a partir das 5 da tarde, o apartamento ele seria dado para a pessoa, ela poderia ficar lá, utilizar o mesmo colchão, um apartamento a partir das 5 da tarde até as 8 horas da manhã e os finais de semana também, já que a pessoa ela ficaria com o apartamento amanhã até as 5 da tarde, porque essa pessoa trabalha em uma profissão mais noturna, então ele fez essa proposta de apartamento conjunto. E aí, como estava barato, como o apartamento lá era um lixão, ela resolve aceitar a proposta. E essa proposta, ela vem do Leon, que ele é um enfermeiro, ele trabalha numa clínica. E como ele passa muito tempo, durante a noite inteira trabalhando lá, e aí ele não fica muito tempo no apartamento dele, e passa os finais de semana com a namorada também, e também ele precisa... Ele acaba fazendo essa proposta, a Tiff acaba aceitando e eles começam a adentrar o apartamento, a morarem juntos, né? Juntos, mas sem se verem. Eles nunca tinham se visto e eles começam a conversar, a se conhecer, a se comunicar também com as coisas do apartamento por meio de post-its. Então aí começa toda essa jornada, tanto da Tiff como do Leon. A gente vai conhecer, primeiramente, no começo, né, um pouco sobre a vida da Tiff antes de ela aceitar a proposta, um pouco sobre o Leon, tudo que ele tá passando. O livro ele vai ficar intercalando um capítulo da Tiff, um capítulo do Leon, pra gente ter essa visão tanto da Tiff quanto do Leon, daquilo que está acontecendo, daquela inusitada proposta de morarem juntos e dormirem numa mesma cama, mesmo que não estejam juntos ali.
Então vamos lá para o que eu achei do livro. Eu favoritei o livro, eu dei 5 estrelas para ele, então vocês já sabem que eu gostei muito. Mas eu vou citar alguns pontos que fizeram eu favoritar esse livro, fazer com que ele realmente roubasse o meu coração. Como eu falei para vocês no começo, ele é meio lento, ele não tem uma narrativa assim, pelo menos nas primeiras 50 páginas do livro. Ele é bem lento, ele vai muito engatinhando, vai, como eu falei pra vocês, falando um pouco da Tiff, um pouco da rotina do Leon, então a gente vai conhecer um pouco mais deles. Mas depois das 50 páginas, o livro ele engata demais. Então, assim, chega um momento, como eu tava fazendo a leitura coletiva com o meu namorado, que eu queria ler muito mais de 50 páginas por dia e eu não podia fazer isso, porque eu tinha que acompanhar o ritmo de leitura dele. Mas assim, ficou tão bacana, ficou tão legal, tava tão divertido fazer a leitura do livro, que eu queria ler muito, muito mais, queria saber o que ia acontecer, queria conhecer mais sobre eles, ver toda essa dinâmica que eles estavam tendo de escrever por post-its, que eu acho uma sacada genial, muito divertida, bem criativa também da autora. Tem personagens muito bacanas de você acompanhar. Não só os personagens principais são muito legais, mas os personagens secundários, como os amigos, né, da Tiff e também o irmão do Leon, que a gente vai conhecer eles, que tem personalidades bem diferentes, mas que eu acho que são feitas de maneira bem bacana, sabe? Tipo assim, não muito estereotipado, mas que cada um tem a sua personalidade e vai contribuir de alguma forma ali no decorrer da história. Então a gente tem a Rachel, que ela é um pouco mais solta, um pouco mais extrovertida, é uma das amigas da Tiff que trabalha com ela. A gente já tem a Gert, que é um pouco mais fechada, mais fria, mas ao mesmo tempo super protetora com a Tiff. A gente tem o Mo, que já é mais calmo, ele calcula mais as coisas, ele consegue centrar mais, acalmar mais as pessoas, ver de uma maneira não muito radical as coisas que estão acontecendo. Eu gosto muito dele, aliás. Parece que todo momento que ele chega no livro, as coisas se acalmam. Parece que a gente tá tão assim entretida com a Tiff, tudo que tá acontecendo, que a gente fica eufórica como ela, porque a Tiff ela é muito eufórica também, sabe? Ela pensa demais, ela fala demais e a gente segue esse ritmo dela. E quando o Mo aparece, pra acalmar ela, pra fazer com que ela se acalme, a gente também sente isso. Então eu achei isso muito bacana dos personagens, sabe? Outro personagem muito bacana que eu falei é o irmão do Leon, que eu acho ele muito bacana, é realmente o irmão mais novo, assim, que tira sarro. E o Leon é um personagem, assim, muito querido, muito amado. Ele é muito mais fechado na dele, calado, mas ele não é aquele estereótipo de cara frio, calculista, fechadão na dele. Não, não é isso. Ele só é um cara que não gosta de falar muito, que gosta mais de observar do que de comentar, do que de falar. E aí ele percebe que ele acaba mudando um pouco isso também com a Tiff, porque quando a gente vê os primeiros post-its deles, né, a Tiff, ela fala muito. Ela precisa de vários post-its para poder falar, e a gente sabe que post-its são bem pequenos. E o Leon, ele consegue resumir tudo que ele quer falar em um único post-it ou em menos que isso. E a gente vê essa evolução dele também, junto com essa personalidade da Tiff, que como ela afeta a gente também que tá aqui, leitor lendo, afeta o Leon também, todo mundo que tá ao seu redor, sabe? Eu acho isso muito bacana do livro e como a autora conseguiu fazer esses personagens serem tão sensacionais e mexerem tanto com a gente, sabe? A gente também vai ver esse desenrolar da relação entre a Tiff e o Leon. Como eu falei no começo, eles vão só se comunicando por post-its mesmo, e depois acontecem várias situações onde eles acabam se encontrando ou tentam se encontrar, porque a Tiff ela fica com um fascínio muito grande, ela quer conhecer a pessoa com quem ela tá dividindo um apartamento, né? Pelo menos metade ali do dia ela divide apartamento com alguém, ela divide uma cama com alguém. Então, a gente também fica muito ansioso para ver o momento em que isso vai acontecer, que o grande encontro vai acontecer, como isso vai acontecer, o que será que vai acontecer? Será que é uma história clichê de quando eles se conhecerem, eles vão se apaixonar, ou talvez isso não aconteça? Se será que eles vão ficar juntos? Porque tanto a Tiff, ela tava com esse problema do ex-namorado dela, ela não conseguia esquecer ele, foi um término muito recente, como o Leon, ele tinha uma namorada, que foi até a que apresentou o apartamento pra Tiff. Então a gente fica assim, será que vai ser isso? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eles vão se ver? Eu acho muito bacana esse desenrolar. E como eu falei também pra vocês, como os dois eles acabam se complementando e se ajudando um ao outro, sabe? Por meio desses post-its. Como a Tiff consegue tocar muito o Leon em coisas que ele não imaginava que ele poderia fazer, ou que a Tiff ela consegue também se centrar, parar um pouquinho e fazer algumas coisas que talvez o Leon faria para tentar se ajudar. Então eu acho isso
isso muito bacana. O desenvolvimento da relação deles é feito de uma forma bem gradativa, mas de uma maneira muito real, não é muito rápida ou não é tão lenta. Outro assunto também que vai tocar no livro e que se você sente gatilho, se sente sensível com esse assunto de relacionamento abusivo, eu acho que você vai se incomodar muito com esse livro, porque o Justin, que é o ex-namorado da Tiff, ele é um cara muito abusivo. Tipo assim, a Gert e o Mo, eles sabem disso. Mas eles são amigos da Tiff e eles sabem que se eles falarem mais alguma coisa, talvez ela afaste eles deles. E eles querem pelo menos estar ali perto pra ter certeza que vai estar tudo bem com ela. Não querem que ela se afaste dele. Pelo menos quando eles estavam namorando, sabe? E aí quando eles se separam, a Gert não tem mais nenhum problema de falar que ela não gostava da relação, que ele era um palhaço, que ele ficava tirando ela, fazendo com que eles se afastassem dos amigos dela. Então, assim, a gente percebe em poucos pontos da Tiff, no começo, né, que a Tiff vai falando, mas ele me levava pra casa ou pra outro lugar porque ele sabia que eu era meio doidinha, que eu ia esquecer onde é que eu tava, pra eu não me perder. E aí a gente já chega no momento do livro onde a gente desconfia de tudo que o Justin faz. Será que ele faz isso porque ele realmente se preocupa com ela ou porque ele quer saber onde é que ela tá? Então a gente desconfia de tudo. O Justin não é um cara nada confiável porque a gente já sabe que ele é um completo idiota, um cara realmente abusivo e que de todas as maneiras agrediu a Tiff psicologicamente. Ela sempre fala, mas ele nunca me agrediu, ele nunca me bateu, o Justin nunca foi violento, mas não significa que não tem uma violência psicológica. E o Mo, ele é psicólogo, ele conversa muito com isso sobre a Tiff, sabe? Nos momentos que ela vai conversar com ele. Ele fala, você não via, você não enxergava isso porque talvez você não queria enxergar. Talvez ele consiga fazer uma lavagem cerebral tão grande na sua cabeça que você achava que as coisas que ele fazia era tudo bem, era pro seu bem. E, na verdade, não é isso que acontece. E não é culpa da vítima. A vítima, ela, infelizmente, acontece uma lavagem cerebral dela por meio do abusador que faz com que ela acredite que realmente ela é esquecida, ela não entende essa coisa, ela fez isso pra irritar ele, ela pede desculpa, a culpa é dela. Então, ela se coloca pra baixo e se torna totalmente dependente daquela pessoa, tanto ali pra fazer as coisas como emocionalmente. Então a gente vê muito isso da Tiff, por mais que ela ache que não passou por isso, mas a gente vai ver esse desenvolvimento da Tiff. Quando ela percebe, nossa, ele fez isso comigo, nossa, ele me machucou dessa forma quando ele falou isso pra mim. Ele fazia eu pensar que isso estava acontecendo, mas isso não estava acontecendo. Então o livro, ele é leve, ele é gostoso de ler, ele é rápido de se ler, ele tem uma narrativa muito fluida e ao mesmo tempo ele toca em assuntos tão importantes e tão necessários que não se torna pesado, não se torna um livro difícil, não se torna um livro que você se sente incomodada, sabe? Tem livros que é importante você sentir esse incômodo, mas tem livros que, ao serem tratados dessa forma aqui também, você vê o que está acontecendo, você sabe que isso é errado e você vê também que é de uma maneira muito real que essas coisas acontecem. É legal você saber, é legal você ver a evolução dos personagens, é bacana a gente ver se vai ter um final feliz pra eles, porque a gente torce por eles, a gente cria um vínculo por eles. Então, por isso que eu dei 5 estrelas no livro, porque além de ser gostoso de ler, tem momentos divertidos, tem momentos tristes, tem momentos difíceis, tem momentos que a gente fica com raiva, tem momentos que a gente se sente dentro dos personagens e a gente sabe de alguma forma a dor que eles estão sentindo por mesmo não tendo passado por aquilo. Então é muito bacana o livro, é incrível a narrativa que essa autora conseguiu fazer, é incrível toda a história que ela conseguiu montar, um único enredo de 2 pessoas dividindo um apartamento e não conseguirem se ver, só se comunicar por post-its e mesmo assim seguirem as suas vidas, sabe? Então é muito bonito, é muito incrível, é muito legal, tem momentos assim surpreendentes no livro, você vai ficar de boca aberta, você vai se divertir. Vai ser muito gostoso. Eu me arrependo de não ter lido esse livro antes, mas eu acho que foi no momento certo, foi uma leitura muito boa e eu recomendo demais para vocês lerem esse livro, Teto para Dois, de verdade, sim. Foi o primeiro favoritado do ano, se eu não me engano,
e eu adorei demais. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha, espero muito que vocês possam dar uma chance pra Tatu para Dois. É realmente um livro muito incrível, muito gostoso. Acho que vocês perceberam, depois de todo esse tempo, eu só bajulando esse livro, mas espero muito que vocês gostem, tá certo? Novamente lembrando pra vocês que o link tá aqui embaixo do livro se vocês quiserem adquirir ele, tá certo? Se você gostou, continuou até aqui, deixa um like, tá certo? Isso me ajuda demais saber que vocês gostaram, que tá sendo bacana pra vocês. Comenta aqui embaixo se você curtiu, se você achou bacana, se você já leu o livro, tá certo? Vamos conversar um pouquinho. E é isso, até o próximo vídeo.